Livro de Oséias, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 12. Disse o Senhor: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atender ao Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o coração. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se apartando da sujeição do seu Deus. Essa palavra é muito forte. Deus aqui explica o motivo pela qual os crentes estão dentro da igreja e vivem em pecado, como tudo é tirado deles. O mais interessante é que as pessoas vivem na igreja buscando a Deus somente de lábios, sem fazer aquilo que realmente o Espírito da verdade quer. Então não adianta, meu irmão. Essa palavra, a Bíblia, foi escrita por os santos escolhidos para quem está vivendo a fé. E esse recado que Deus deu foi para o povo de Israel, o povo escolhido. E assim você vive uma vida destruída e você se pergunta: por que está acontecendo isso na minha vida? Na verdade, o que você deveria perguntar é: aonde está o meu pecado? Em que tenho pecado? O que eu tenho feito de errado? O que eu tenho desagradado ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade? Às vezes as pessoas querem somente que Deus faça tudo por elas, mas elas não querem se sacrificar, elas não querem buscar a Deus, elas não querem ter uma vida com Deus. Aí fica muito difícil de Deus honrar, porque Deus não pode honrar quem é injusto, quem se prostitui, quem vive na luxúria, quem vive no pecado. Muita gente está dentro da igreja vivendo no pecado, vivendo na luxúria, fazendo ídolos, tendo ídolos. E isso Deus não se agrada. Deus não vai aceitar de maneira nenhuma que o seu povo divida o seu coração com outros deuses. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Então eu deixo esse recado para vocês. Meditem nessa palavra. Não fique somente perguntando por que Deus, por que Deus. Pergunte a si mesmo o que eu tenho feito de errado. Qual é o meu erro? Qual é o meu pecado? Aonde eu estou errando diante de Deus? Todos passamos pelo deserto, até Jesus passou pelo deserto. E aí você vai fazer uma reflexão da sua vida e ver se você está vivendo no pecado ou não. E se você não estiver vivendo no pecado, é Deus te provando, não é uma prova que você tem que sofrer, mas é uma prova para saber por que você está buscando a Ele, qual é o seu interesse, qual é o seu objetivo. Se é realmente está buscando a Deus pelo que Ele é, ou se você está buscando a Deus pelo que Ele tem. Muita gente não aguenta o deserto porque não busca a Deus pelo que Ele é,
busca pelo que Ele tem, pelo que Ele pode dar. E aí vem o deserto na nossa vida para que a gente aprenda com o deserto que devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as outras coisas Ele vai acrescentar, porque Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe do que a gente precisa, Ele sabe de tudo que estamos passando, pelos problemas com o casamento, pelo problema com o filho, financeiro, e aí Ele vai cuidar de tudo isso, mas primeiro tem que ser o reino de Deus. O seu objetivo tem que ser o reino de Deus, a justiça de Deus. E o restante Ele vai te acrescentar porque Ele cuida de você. Então, meu irmão e minha irmã, vivamos, na verdade, a fé genuína, a fé que cura, que salva e que liberta, acima de tudo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.